Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família. Programa 25 Pet começando. Estamos aqui no Hospital Veterinário Dog Saúde. Eu e Cacau viemos aqui conversar com o Dr. Lucas hoje sobre um tema super atual: obesidade e diabetes. Dr. Lucas, muito obrigada por participar do nosso programa hoje. Olha, eu que agradeço esse convite. É um prazer novamente estar aqui com vocês, podendo transmitir aí um pouco mais de... Ei, criança! Cacau tem que cumprimentar. Trazendo mais para vocês um pouquinho de conhecimento, para que a gente garanta aí bem-estar para o nosso cachorrinho, longevidade, né, qualidade de vida, né, Cacauzinha? Gente, aqui no Hospital Veterinário Dog Saúde é assim, os nossos animaizinhos se sentem em casa. Para eles não é o tio veterinário, é o tio. Então, é assim, esse carinho, esse respeito, né, é fruto de uma conquista no atendimento que é tão personalizado. Mas de volta aqui à nossa matéria, Lucas. Você estava falando da importância, né, desse tema. Mas primeiro conta pra gente, quem é o Dr. Lucas e por que você se aperfeiçoou nesse tema? Bom, gente, como ela mesma falou, eu me chamo Lucas, sou médico veterinário, trabalho com a área já de diabetes em cães há mais de 14 anos praticamente. Tenho diabetes tipo 1, então por isso que eu escolhi a área da endocrinologia para estar trabalhando com esses pets maravilhosos, porque como eu sinto, né, como eu tenho, eu consigo ajudar mais. Porque é isso que eu acredito muito, né? Que quando a gente tem que ajudar, quando a gente quer ensinar, a gente tem que fazer pelo exemplo e também fazer, né? Por várias outras questões. E para mim eu fico muito feliz, muito contente em poder contribuir e mudar a vida desses cachorros e mudar também assim, a perspectiva e a ideia das pessoas sobre muitas vezes o que é o diabetes, porque às vezes as pessoas recebem o diagnóstico de diabetes e acabou. Porque hoje em dia o cachorro é um filho. O cachorro é, né, um membro da família. É importantíssimo para todo mundo, assim como para mim também é. E eu acho que isso daí, né, é o que há, porque essas crianças aqui são realmente espetaculares. E quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença que a gente sabe que não tem cura, é uma doença que a gente sabe que tem risco, uma doença que a gente sabe que tem várias outras situações que podem complicar e até levar o animal a óbito, a gente fica numa situação, né, de luta ou fuga, de assim, falar assim, meu Deus, né, acabou a vida para o meu cachorro, acabou a vida para mim, acabou a vida para tudo. Só que isso não é verdade. A gente tem como dar muita qualidade de vida, muita longevidade e também, o outro detalhe que você puxou o tema logo no começo, é a questão da obesidade. Por quê? A obesidade está ligada à questão de qualidade de vida. Por quê? Quando a gente está um gordinho, né, a gente tem uma dificuldade para o nosso coração tem que bater mais para bombear o sangue e, dentre outras coisas, acontecem mudanças fisiológicas de resistência insulínica, dentre outras coisas, que pode acarretar ao diabetes ou a outras doenças. Então, os temas muito importantes que hoje eu quero tratar para vocês e também contar algumas novidades é realmente sobre a questão do diabetes e também sobre a questão da obesidade. Olha só, gente, dois temas importantíssimos e super atuais, porque os nossos filhos de patinhas hoje estão cada vez mais sedentários, não é? E eles ficam em casa, nessa mordomia toda, e muitas vezes eles acabam ganhando uns quilinhos a mais, Sim. né? E veja só, hoje em dia foi feito um estudo, na verdade, não no Brasil, mas ele foi em questão global mesmo, que apontou que 60% dos cães, eles estão sobrepeso. Então, hoje em dia, gente, a gente está numa situação e num girinho de chave muito interessante, muito importante para essas crianças. Não sei se vocês viram já, tem um monte de remédios hoje em dia que os humanos estão usando para emagrecer, até usando de uma maneira que não deveriam, né, sem acompanhamento médico. E acontece que muitos desses remédios também a gente pode estar utilizando para os nossos cães para estar ajudando e dar qualidade de vida. Então tem vários estudos novos, importantíssimos, que podem estar assim virando a chave. Que nem, por exemplo, você aí de casa que tem um gatinho que tem diabetes ou com propensão a ter diabetes,
a gente sabe que o diabetes a gente tem que aplicar insulina todo santo dia. Então, todo santo dia aplica insulina 1 ou 2 vezes por dia. E às vezes o gatinho não curte muito, né? O gatinho é um felino, eu brinco falando que é um extraterrestre. Porque ele não é um cachorro. O felino tem a vida dele, o jeito dele, né? São maravilhosos, adoro, né? Mas eles são independentes. Mas eles têm o comportamento dele, a personalidade deles. E imagine só um gatinho que não se dá muito bem, não quer aplicar, por exemplo, insulina, fica bravo, quer morder o dono, etc., tendo que aplicar 2 vezes por dia. Agora, uma curiosidade para vocês aí, em primeira mão, praticamente, né? Que eu não vi ainda esse tema ser falado ainda aqui dentro do Brasil nas palestras, está sendo desenvolvido, está em fase 2, uma insulina feita através de uma imunoglobulina felina que vai ser aplicada 1 vez por semana. Então, ao invés de aplicar no gatinho todo santo dia 2 vezes, essa insulina é aplicada 1 vez só. Puxa. E aí, para gatos que têm um estresse, que o dono não consegue de jeito nenhum encostar, pode estar indo pedir ajuda do veterinário para estar fazendo a aplicação. Então, ainda não chegou, está em fase 2 de pesquisa, mas em breve chegará para a gente. Isso daí vai ser uma revolução aí para os donos de pets. Puxa vida, mesmo porque, né, gente, esse estresse de vir até o veterinário, ou mesmo em casa, de você ter de aplicar uma injeção que o gatinho não quer, esse estresse todo, ele também prejudica a saúde do gatinho, né? Porque altera metabolicamente vários fatores. Então, muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Sem contar que o nosso coração também fica junto com eles, né? Porque você vê eles contrariados, isso dói. Mas é uma ótima notícia, porque assim, a diabetes, existe 2 tipos de diabetes, não é isso, para animais? Isso. Nós temos normalmente, assim, a gente chama, né, de diabetes, na verdade a gente classifica como diabetes tipo 1, a grosso modo, e tipo 2. Para ficar mais fácil também, para os donos dos cãezinhos entenderem, dos gatinhos entenderem. Porque assim, basicamente em resumo, o tipo 1 é uma deficiência que a gente não sabe ainda a causa, da produção de insulina, então a gente não tem a produção de insulina, então a gente precisa de uma insulina exógena. O tipo 2 já é uma situação de resistência, ou seja, a gente tem a insulina, só que a insulina não tem o efeito adequado, e aí mesmo assim a gente acaba precisando de algum remedinho, de insulina para estar compensando isso. Essa falha. Então essa é a diferença básica, a mais fácil para vocês entenderem, compreenderem, né? E eu vi também que os gatinhos, dependendo do estágio da doença, eles até andam de forma engraçada, é isso, Exatamente. Né? Então, gatos, gente, vamos classificar o diabetes e também colocar aí entre espécies. O gato, por curiosidade, a maioria dos gatos que desenvolve, que tem o diabetes, que tem essa resistência insulínica, são normalmente gatinhos que têm um peso aumentadinho, são obesos e depois começam a perder. Então é semelhante ao diabetes tipo 2 de humanos, tá? A glicemia, a glicose no sangue é como se fosse uma navalha. Então começa a cortar tudo que está por dentro de pouquinho em pouquinho. E uma das coisas que vai ser cortadinha, vamos dizer assim, começa a machucar, são os nervinhos. E aí tem a dor que a gente chama que é uma dor neuropática. E aí ele fica com um andar que a gente chama de andar plantígrado, que é, ou seja, fica andando que nem coelhinho. Então não fica bonitinho assim, esbelto. Ele fica andando praticamente como coelho mesmo, porque tá doendo. E ele não vai falar, tô com dor. Ele vai tentar se mexer do jeitinho que tá, vai tentar fazer as coisas, só que não vai muitas vezes, né, conseguir fazer isso. E aproveitando assim, né, uma dúvida que até muita gente acaba fazendo, é o seguinte, se é parecido com diabetes tipo 2, e não pode dar remédio via boca, né? Tem o mesmo que fazer a insulina? Aí que tá, gente. Olha, a gente tá virando a chavinha, que até alguns momentinhos aí, alguns meses atrás a gente falava, olha, com certeza vamos ter que fazer insulina. Hoje em dia, tá? Pode ser que não. Ah, mesmo? Hoje em dia pode ser que não. Depende muito do responsável do pet. Se ele tiver cuidado,
se ele tiver condições assim de entender rapidamente o que precisa, existem algumas medicações orais. É uma medicação que vai ter um efeito, na verdade, lá no rim, que vai fazer eliminar mais a glicose do que deveria. Então, não vai danificar rim, mas isso aí vai acabar protegendo, né, e abaixando a concentração de glicose. Então, sendo assim uma medicação hipoglicemiante, só que essa medicação não é, a gente não pode pegar ela e já prescrever tão facilmente. Por quê? O dono tem que acompanhar e ainda existe risco, tá? Porque se a gente entra com ela, o gatinho pode entrar também no que a gente chama de cetoacidose e ter uma complicação um pouquinho mais pesada. Então, esses casos que estamos entrando com a medicação oral, eles são casos muito específicos por enquanto. Mas o que anima, na verdade, é que já, se Deus quiser, vai ter uma medicação nova aí, ou algo que está vindo aí, que nem as medicações, eu vou poder falar o nome ou não? Posso? Tem Pode, o Ozempic e tem o Mounjaro, né? Também temos outras medicações que são os GLP-1, que tem um outro efeitinho que esses não agem no rim, mas agem, na verdade, potencializando a ação da insulina. Puxa vida, né? Isso já é uma ótima notícia para nós tutores, não é mesmo? É excelente. E para os cachorrinhos que são obesos, nós temos medicações já que auxiliam muito no emagrecimento. Também depende de cada caso, é um caso. Se a dieta não resolveu, se não tem problema endócrino nenhum, existe medicaçãozinha oral que acaba reduzindo até 20% do peso também. Então nós temos várias novidades assim nesse segmento da veterinária. Estamos virando a chavinha e isso, na verdade, a gente busca sempre dar melhor qualidade de vida para os pets e manter uma vida longa e muito próspera. Puxa vida, gente, o assunto está super interessante. Mas vamos conferir o comercial do Hospital Veterinário Dog Saúde, aberto 24 horas, veterinários de plantão. Aqui nós também temos um time de especialistas incríveis, do qual o Dr. Lucas faz parte. E a tomografia computadorizada de última geração, uma novidade aqui para Jundiaí, região, que está trazendo muito conforto e muita segurança nos diagnósticos dos nossos animaizinhos. Vamos juntos conferir? Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Estamos de volta aqui com o Dr. Lucas para esse assunto super importante, diabetes e obesidade. Mas, Dr. Lucas, no primeiro bloco nós finalizamos falando da diabetes em cães. Isso também está tendo novidades? Bom, a diabetes em cães, na verdade, ela é como se fosse, eu falei da dos gatinhos, que é como se fosse do tipo 2, e agora dos cães, gente, é como se fosse a do tipo 1. Ela pode ser provocada por uma outra doença hormonal que cabe a gente investigar. E lembrando, o principal para vocês observarem em casa é ingesta de líquido, tá? Tanto para todas essas doencinhas, a ingesta de líquido é importantíssima para que a gente possa diagnosticar precocemente, você levar o seu filho pet no veterinário para que ele possa conduzir e investigar para ver se realmente tem alguma alteração. Porque quanto mais cedo, melhor, porque evita aí as complicações. Então, da diabetes do cão, nós temos hoje em dia algumas outras insulinas que estamos usando. Existe a insulina que chama Caninsulin e funciona muito bem. Hoje é o tratamento de ouro, tá? Para o tratamento de diabetes em cães.
Se não tem essa, a gente acaba usando a insulina NPH, que é a insulina de humanos, tá? Ou se não, a Lantus, que é uma outra insulina de humano. Então, cada cachorrinho é visto individualmente, porque não existe uma receita de bolo para cada um. Então, é selecionado aí o tratamento de forma individualizada para que tenha qualidade de vida. E, logicamente, o tratamento do diabetes no cachorrinho, tanto no gato, ele depende, na verdade, do veterinário, ele depende, na verdade, do próprio animal, se ele adere ao tratamento ou não, e depende também do responsável. Então, eu brinco falando, né, que essa pirâmide, esse triângulo aí, que é importantíssimo para a gente ter a melhor qualidade de vida para esses animaizinhos. Você comentou, né, do diabetes, que quanto antes melhor. É possível fazer um exame preventivo para a gente saber antes se o cão tem ou se o gato tem tendência a ter diabetes? Excelente pergunta, maravilhosa. Em humanos já existe isso, né? Só que na veterinária a gente ainda não tem um exame específico para a gente ter isso por enquanto. Eu acredito que em breve nós teremos, porque a gente segue muito o que está acontecendo na medicina humana. Se na medicina humana já está tendo essas descobertas através de genes e tudo, eu acredito que na veterinária a gente vai ter. Vai demorar um pouquinho, mas vamos ter. Agora, o que a gente tem que prestar atenção, por exemplo? Se você levar o seu cachorro, por exemplo, a cada 6 meses para fazer uma rotina de exames, a gente consegue entender o que está acontecendo. Porque a causa do diabetes em cães, na maioria das vezes, é causada por uma outra doença hormonal. E essa outra doença hormonal, ela faz o animalzinho beber também muita água, que eu já falei, né? Urinar bastante, só que tem início ganho de peso, o diabetes sem perda, mas essa doença causa ganho de peso, e aí vai dar resistência insulínica que vem o diabetes. Lembrando, gente, que o metabolismo dos cães é diferente do metabolismo dos humanos. Então, eu brinco falando para todo mundo, se a gente faz exame, por exemplo, uma vez, eles fazem exame uma vez por mês, é como se fizesse, vocês lembram daquela conta? Um ano do cachorro equivale a quanto? 7. Né? A média, né? A gente não existe algo científico falando, mas a gente faz esse comparativo. Então, 6 meses, gente, olha quanto tempo esse animalzinho está sem acompanhamento. Então, o mínimo, vamos fazer a cada 6 meses um check-upzinho, né? Nem que seja básico, vai ajudar demais aí sua criança, vai prevenir, e aí a gente descobre as coisas muito precocemente. Então, isso no lado do cãozinho. Agora, no lado do gato, por exemplo, a maioria das vezes que a gente diagnostica, que a gente pega um gatinho com diabetes, esse pet, ele está acima do peso. Bem acima do peso. E esse peso faz com que a gente tenha resistência insulínica, acaba, grosso modo, machucando o pâncreas, as ilhotas famosas de produção de insulina, que são as ilhotas de Langerhans, né? Elas acabam sendo ocupadas, o espaço delas ocupados por uma outra substância, tem menos produção de insulina e aí o animalzinho começa também tendo todo o sinal e vindo diabetes. Então, o gato, a gente consegue, na verdade, ter uma noção e uma prevenção muito maior desde que a gente consiga controlar o peso dessa criança. Puxa vida. Já o cachorro, às vezes, infelizmente, a gente não tem muito, mas segue o que eu falei. Check-up, gente. E quais são os exames que são necessários nesse check-up? Os básicos, né? Então, eu gosto de falar sobre a questão dos exames, né? Que hoje em dia, graças a Deus que na veterinária a gente tem. Porque eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe trazia, inclusive aqui no hospital, para a doutora Célia, aqui, os cachorrinhos, até a doutora Cristina também, que está um bom tempo aqui. Era todo mundo estagiário, viu, gente? Ele está entregando a idade de todo mundo aqui. A gente trazia para cá e assim, hemograma, que hemograma? Era hemograma ponto, uma função renal ponto, né? Então a gente não tinha disponibilidade dos exames. Hoje em dia nós temos e muito a possibilidade de estar realizando os exames e a maioria deles não são exorbitantes de valor. Os exames que eu acho que são exames básicos para a gente realizar seria, na verdade, um hemograma, uma função renal para ver como que está o rinzinho, uma função hepática para ver como que está o fígado, triglicérides, colesterol
um ultrassom abdominal e a gente também não pode esquecer do coraçãozinho. Então, tanto eco quanto eletro são extremamente importantes. Bom, gente, aqui no Hospital Veterinário Dog Saúde, todos os exames são feitos aqui no mesmo local, então você não precisa ficar se locomovendo. Isso traz muito mais conforto, né? Não somente para nós tutores, mas para os nossos animaizinhos, porque muitas vezes de ficar mudando de clínica, de lugares, isso estressa bastante, principalmente os gatinhos, não é? Realmente, a gente aqui trabalhando, a gente tem vários exames, mas lembrando que sempre eu gosto de falar que a clínica é soberana. Então a gente tem que ver, tem que atender, e aí a gente vai através de uma conversa, de exame físico, aí a gente vai selecionar, né, realmente os exames que são necessários. Agora, esses que eu falei servem aí de check-up aí a cada 6 meses ou um check-up anual. Agora, porventura, queira fazer algum outro exame, algo mais simples, tudo a gente conversa. Então, tudo depende, na verdade, da queixa e da clínica, o que vai ajudar realmente a gente. Lembrando que a parte clínica é o que a gente fala que é soberana. Soberana, não é? Exato. Gente, realmente, por mais que a gente fale, tudo se resume na consulta, no paciente com o doutor, não é? E isso Exatamente. faz toda a diferença e, na verdade, é isso que guia o protocolo do veterinário, não é? Com certeza. Agora, uma vantagem aqui é que todos esses exames são feitos aqui no Hospital Veterinário Dog Saúde, não é mesmo? Exatamente. A gente tem uma gama de exames e isso facilita muito para quem vem, né, tá realizando eles para tá tendo o diagnóstico. Então, gente, vocês que estão aí querendo fazer um check-up, vocês que estão aí com alguma alteraçãozinha no pet, vocês que estão querendo, na verdade, ou nunca fizeram algum exame, tem curiosidade, tem vontade de estar cuidando do seu pet com mais afinco, né? Venha para cá, vem com a gente que a gente vai atendê-los com muito carinho, com muita dedicação e ensinar vocês também até coisas que vocês devem observar para a gente conseguir manter a saúde dessas crianças que são as nossas famílias. Mesmo porque, gente, hoje em dia, qualidade de vida é fundamental para garantir. Os nossos cães estão vivendo cada vez mais, não é? Exatamente. Então, assim, com esses cuidados básicos, um check-up ou prevenção de algumas doenças, a gente pode ter qualidade de vida e longevidade, não é? Com certeza. Infelizmente, Dr. Lucas, o nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada pela participação. Eu agradeço de coração mais uma vez a participação. E, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode enviar para o WhatsApp aqui da Dog Saúde. Terei o prazer de responder vocês, viu? Muito obrigado pela atenção de todos. Lembrando a vocês que o Hospital Veterinário Dog Saúde é aberto 24 horas, todos os dias, de segunda a segunda. E os exames laboratoriais e de imagem são feitos aqui. E o atendimento de especialistas como o Dr. Lucas também. Então ligue, agende a sua consulta, venha até aqui com o seu animalzinho. E também um outro conforto que tem aqui é o estacionamento coberto. Você chega no estacionamento coberto, sobe com o seu animalzinho de elevador e já é atendido aqui nos consultórios pelos especialistas. Então, cuide da saúde do seu pet, porque isso garante a qualidade de vida deles e isso é a coisa mais importante para nós, não é mesmo? Obrigada, Dr. Lucas. Eu que agradeço a todos vocês. A vocês aí de casa, vamos agora para a nossa coluna de adoção. Quem sabe não está aqui o seu novo amigo? Adoção responsável. Adote você também essa bandeira. E a gente fica por aqui. Até o próximo programa. Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família.